Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos finalizar o estudo sobre o sistema respiratório. Nós vamos estudar o diafragma e a pleura. Diafragma e pleura não fazem parte dos órgãos do sistema respiratório. Porém, a gente aborda o estudo dessas duas estruturas junto com o sistema respiratório devido ao seu papel na mecânica respiratória, tá? Eles são muito importantes para a mecânica respiratória. Vamos começar com o diafragma. O diafragma é um músculo da parede do tórax, ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, portanto, ele faz parte do sistema músculo-esquelético. Nós estudamos o diafragma na aula de anatomia topográfica dos músculos da parede do tórax, na anatomia 1. Porém, a gente viu apenas a sua localização. Nós não entramos em detalhes com relação às suas divisões. Então, nós vamos estudá-las agora, tá? Então, o diafragma apresenta uma porção carnosa, que é a porção onde eu vejo fibras musculares. E apresenta também um centro tendíneo, que é uma porção formada por tecido conjuntivo, é apenas uma aponeurose. Vamos começar aqui com a porção carnosa. A porção canosa é dividida em porção costal, que se prende às costelas. Essa representada aqui pelo número 10. Porção costal. Porção external, que se prende, que se insere no osso externo. O osso externo é esse 22, a porção external é essa número 11. E porção lombar, que é toda essa porção aqui, que se encontra na região mais dorsal do diafragma, presa às vértebras lombares, tá? Isso aqui tudo, ó. Porção lombar. A porção lombar é dividida em dois pilares. Então, o que são os pilares do diafragma? São porções carnosas presas às vértebras lombares. Então, nós temos um pilar esquerdo, que é esse pequenininho aqui, número 12. Isso é uma vista caudal, tá, pessoal? A cabeça do animal está depois da tela e a cauda está próxima de você. Então, aqui é a esquerda, aqui é a direita. Então, o pilar esquerdo do diafragma é esse pequenininho aqui, número 12. O pilar direito do diafragma é grandão, ele é esse 15 aqui. E ele começa no antímero direito, porém, vejam o que ele faz, olha, ele ultrapassa para o antímero esquerdo, ó. Isso aqui tudo é ele. Deixa eu circundar ele para vocês entenderem aqui, ó. Então, o pilar diafragmático direito é isso tudo aqui, ó. Ó. Ai, meu Deus. Aqui. Ó, isso aqui é ele, tá? Vamos desenhar o pilar esquerdo de outra cor. Só para vocês entenderem, ó. O pilar esquerdo é esse pequenininho aqui, ó. Tá? Muito bem. Entendam, gente, que o plano mediano, deixa eu fazer um plano mediano aqui, fazer preto. O plano mediano está aqui, né, ó. Aqui é o antímero. Deixa eu voltar para certa. Aqui é o antímero esquerdo e aqui é o antímero direito. Antímero, a gente divide pelo plano mediano. Porém, o pilar diafragmático direito está no antímero direito, mas ultrapassa para o antímero esquerdo. Olha, isso aqui tudo é ele, tá? O pilar diafragmático esquerdo é pequeno, então ele fica restrito ali ao seu antímero esquerdo mesmo, mas nem é ele todo, né? Ele pega só um pedacinho ali em cima, tá bom? Isso é importante por causa do hiato. O hiato esofágico. Então, vejam que o pilar diafragmático direito é perfurado aqui assim, ó, essa região, pelo esôfago. É a passagem do esôfago que está vindo lá da cavidade torácica, que está lá do outro lado da tela, e chegando aqui na cavidade abdominal para desembocar no estômago. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Também é uma questão que já veio na institucional. O hiato esofágico é uma abertura para a passagem do esôfago que se encontra no pilar diafragmático direito, porém ele está à esquerda do plano mediano. Entendam isso, ele perfura
o pilar direito, mas ele está no antímero esquerdo, tá? Muito bem. Entre os dois pilares, na parte mais dorsal, tá? Logo ventral ali a vértebra lombar, nós temos um outro hiato para passagem da artéria aorta. Então, a aorta torácica vai ultrapassar esse hiato e virar a aorta abdominal. Esse hiato é chamado de hiato aórtico. Esse hiato fica entre os dois pilares, o pilar esquerdo e o pilar direito, exatamente lá no plano mediano, tá? Então, de novo, o hiato aórtico é uma abertura para a passagem da aorta, ele encontra-se no teto da porção lombar do diafragma, né? Entre os dois pilares, o esquerdo e o direito. Já o hiato esofágico é uma abertura para a passagem do esôfago, que se encontra no pilar direito do diafragma, porém no antímero esquerdo da cavidade, ok? No antímero esquerdo do animal, tá bom? Muito bem. O centro tendíneo, pessoal, é essa porção tendinosa, essa poneurose, né, formada então por tecido conjuntivo, e nela nós temos uma outra abertura, que é o forame para a veia cava caudal. Então, a veia cava caudal está vindo da cavidade abdominal, vai ultrapassar o centro tendíneo neste forame e vai chegar até a cavidade torácica para desembocar no átrio direito do coração, certo? Então, vamos ver foto disso daqui. Vamos lá. Então, nós temos duas imagens aqui. Essa daqui eu peguei na internet, essa daqui é do nosso laboratório, tá? Então, vejam, gente, nós temos aqui, eu circundei, ó. Essa já é uma vista cranial, eu escrevi aqui, ó, você tá olhando o animal de frente, nas duas peças. Então, tá invertido, tá? Tá diferente, porque aqui você tá olhando caudalmente, aqui é a esquerda, aqui é a direita. Se o animal virar para você e você olhar cranialmente, aqui é direita e aqui é esquerda, tá bom? Então, vamos lá, vejam, olha. O pilar diafragmático direito, aqui eu fiz em verde, ó, isso tudo aqui. E o pilar diafragmático esquerdo, eu fiz em roxo aqui, ó, tá vendo que ele é pequenininho? Aí, vamos ver, aqui não tá dando para ver muito bem o pilar, mas é isso aqui, ó. O direito tá aqui e o esquerdo tá aqui em cima, ó, tá? Muito bem. Aí, vamos ver aqui o que tem no pilar diafragmático direito, ó. O hiato esofágico, que é por onde passa o esôfago. Percebam que ele está no antímero esquerdo, mas ele faz parte do pilar direito. E dorsalmente, entre os dois pilares, lá em cima, aqui tem até um pedacinho dela, né, da aorta, nós temos ali o hiato aórtico. Então, nessa peça está sem a aorta, essa peça está com a aorta. Por isso que eu fiz assim, tá? Porque é onde a aorta está passando. Bom, eu não falei aqui as outras porções, né, gente? Aqui é a porção costal, de cá e de cá, e aqui é a porção external. Tudo faz parte da porção carnosa, ó. Porção external, porção costal, tá? Essa é a porção vertebral, formada aí pelos dois pilares. E no meio aqui, o centro tendíneo, Bom, é que esse daqui, gente, é de ovelha, por isso tá mais delicadinho, o centro tendíneo tá transparente. Isso daqui é de um búfalo, por isso que tá bem grosseiro assim, tá? Bom, vejam que no centro tendíneo nós temos este orifício, que é o forame para a veia cava caudal. Esta é a veia cava caudal, ó. Tá? O forame dela é onde ela passa, né? Então, aqui é um pedacinho dela e aqui ela tá um pouquinho maiorzinha. Cortou um pouquinho depois, então dá pra gente ver bem ela aí. Muito bem, pessoal. Antes da gente passar para a pleura, vamos relembrar aqui o mediastino, que nós falamos na aula de sistema cardiovascular, né? O espaço ali ocupado pelo coração. Então, na verdade, o mediastino é todo o espaço localizado entre os dois sacos pleurais. Sacos pleurais envolvem lá os pulmões. Então, todo o espaço entre os dois pulmões é chamado de mediastino. O mediastino pode ser dividido em 3 regiões, sendo
mediastino cranial, essa porção que fica da entrada do tórax até imediatamente antes do coração. Então, nesse espaço nós temos esôfago, traqueia, temos aí o tronco braquiocefálico, temos a veia cava cranial, tá? Temos o nervo vago, temos isso tudo aqui no mediastino cranial. O mediastino médio é onde nós encontramos o coração e os vasos ali da base, então o tronco pulmonar, encontramos a aorta, encontramos a bifurcação da artéria nos dois brônquios, veja aqui, tá? Então tá aqui, mediastino médio. E a porção mais caudal, que vai do coração até o diafragma, é o mediastino médio. Ó, mentira, mediastino caudal, médio já foi. O mediastino caudal contém o lobo caudal do pulmão, dos dois pulmões, tá? Pulmão esquerdo e direito. Contém a continuação da aorta, a continuação do esôfago, a continuação do nervo vago, a continuação do nervo frênico, que eu não falei, que passa por todos os mediastinos, tá? Não contém mais a traqueia ficou lá no mediastino médio, tá bom? Então, o mediastino é dividido desta forma. Como eu falei para vocês, agora nós vamos falar sobre a pleura. A pleura é uma lâmina serosa que reveste a cavidade torácica. Então, ela reveste a parede da cavidade e reveste também a víscera que está ali dentro, que é o pulmão, tá? E as outras vísceras reveste também, porém, ela vai fazer parte da pleura parietal, tá? Então, vamos entender isso aqui primeiro. Vamos lá. A pleura parietal é a pleura que reveste parede, e aí ela é subdividida. Então, nós temos aqui a pleura costal, que é essa aqui, número 2, ó, que é a parte da pleura que reveste costela, que nós vimos lá na Anato 1, na aula de anatomia topográfica da parede do tórax. Eu mostrei a pleura para vocês lá. Então, lembra que pleura é serosa, lisinha, brilhante, que permite deslizamento, porque ela é lisinha, ela evita aderência, ela evita atrito. Toda lâmina serosa, pessoal, é isso, é uma lâmina bem lisinha, bem brilhante, tá? Que evita aderências e permite deslizamentos, tá bom? Nós temos aqui na cavidade torácica a pleura, lá na cavidade abdominal nós vamos ter o peritônio, né? E vimos também para o coração o pericárdio seroso, que também é uma lâmina serosa. Bom, então voltando aqui para a pleura. Então, gente, a pleura vai ser dividida em pleura parietal e pleura visceral. Nós estamos na pleura parietal. A pleura parietal, por sua vez, tem subdivisão. Então, ela é dividida em pleura costal, que reveste internamente aqui as costelas. Pleura diafragmática, que reveste o diafragma. Isso aqui, 4. E pleura mediastinal, que reveste o mediastino. E aí, gente, essa pleura mediastinal vai revestir todas as estruturas que estão no mediastino. Então, vai revestir, inclusive, o coração. Mas o coração não vai ser parte de pleura visceral, porque ele é uma víscera? Não, porque, na verdade, o que está sendo revestido lá no coração? Pela pleura. O pericárdio. Vocês lembram que a última camada, depois do pericárdio, era a pleura pericárdica? Então, a pleura está revestindo parede mesmo assim, tá? Então, de novo, a pleura mediastinal faz parte da pleura parietal. Todas essas três aqui, ó. Pleura costal, mediastinal e diafragmática fazem parte da pleura parietal. E aí, a pleura mediastinal reveste tudo que está no mediastino, incluindo o pericárdio. Então, gente, a pleura pericárdica faz parte da mediastinal, tá? Faz parte. Que aqui não está representado o coração. A pleura mediastinal também vai revestir, por exemplo, o esôfago, tá? Vai revestir tudo que está ali no mediastino. Muito bem. Aí, quando chega lá na região do hilo, lá na região da raiz do pulmão, hilo e raiz do pulmão,
essa pleura vai dobrar para cá e vai começar a revestir pulmão. E aí a pleura pulmonar, somente ela, unicamente ela, é chamada também de pleura visceral. Então, de novo, tudo isso aqui, pleura costal, mediastinal e diafragmática, ó, pleura costal, pleura diafragmática e pleura mediastinal, é a pleura parietal. E somente a pleura que reveste o pulmão, que é a pleura pulmonar, é chamada de pleura visceral. Entendam que é uma lâmina contínua, tá? Olha, o que revestiu costela, dobrou aqui, revestiu o diafragma, dobrou aqui, revestiu o mediastino, dobrou aqui, revestiu o pulmão. É uma estrutura contínua e aí formam-se os dois sacos pleurais. O que são sacos pleurais? Olha só, esse espaço formado entre a pleura parietal e a pleura visceral. Tudo isso aqui, ó, é um saco pleural. Percebam que existem dois, um para o pulmão direito, um para o pulmão esquerdo, ó. E eles são independentes, eles não se comunicam. E isso é importante. Vamos entender por quê. Vamos lá. A pressão aqui dentro dos sacos pleurais é negativa. Tá? Não tem ar aqui dentro, não tem ar. Na situação fisiológica normal, não é para ter ar aqui dentro. E aí, gente, o que acontece durante o movimento de inspiração? Lembrem-se, nós já falamos isso na aula de músculos da parede do tórax, vocês também já devem ter visto na fisiologia. Quem faz a expansão do tórax na inspiração, inspira bem fundo aí. Sentiu o seu tórax expandir? Quem faz essa expansão, pessoal, são os músculos. Então, os músculos intercostais, os músculos que estão todos lá na parede do tórax, lembram deles? O serrátil dorsal, o iliocostal, todos aqueles músculos que a gente estudou na anatomia. Eles vão fazer as costelas girar e aí expandir o tórax. Além disso, o diafragma vai abaixar para cá, ó. Ele vai ficar retinho, vamos desenhar. Ele vai ficar retinho para cá, ele vai abaixar e aí ele vai ficar retinho para cá assim. A costela vai girar e vai fazer isso aqui, certo? Ó. Bom, o que a gente está vendo? A pleura costal está grudadinha lá naquela parede, então ela vai junto. A pleura diafragmática também. E aí, gente, pela pressão negativa que tem aqui dentro, como não tem ar, esse movimento puxa a pleura pulmonar. Puxa junto. A pleura pulmonar, por sua vez, vai fazer a expansão do pulmão e aí o ar entra. É assim que o ar entra, tá? Então, puxou aqui pela expansão da parede do tórax, as pleuras são puxadas juntamente, né? Elas são tracionadas juntamente, e pela pressão negativa que tem aqui dentro, ocorre a expansão do pulmão e com isso o ar entra, tá bom? Por isso que aí a pleura e o diafragma são muito importantes na mecânica respiratória. Deixa eu apagar isso aqui, né? Peraí. Bom, aí, pessoal, o que mais que eu estou vendo aqui nesta imagem? Eu estou vendo aqui a cúpula pleural, que eu tinha falado para vocês na aula de pulmão. Vejam bem, então, essa extremidade mais cranial aqui do saco pleural forma o que a gente chama de cúpula pleural, tá? Então, o ápice do pulmão se ajusta à cúpula pleural. Ele não fica grudadinho lá, não, sempre tem um espacinho. Mesma coisa aqui na porção caudal também, tá? Muito bem. E por que é importante os sacos pleurais serem independentes? Gente, imagina um acidente, sei lá, tomou uma facada aqui, ó. Aí perfurou o saco pleural do antímero direito. Aí entrou ar aqui dentro. Quando entra ar aqui dentro, esse pulmão não expande mais. Tem que fazer o quê? Tem que reestabelecer a pressão negativa. Então, a gente tem que puxar o ar que tá lá dentro, tirar o ar que tá lá dentro e suturar, né? Porque enquanto tiver ar ali dentro, esse pulmão não vai expandir mais. Por isso que é importante, veja bem, os sacos pleurais serem independentes. Porque se a facada foi aqui do lado direito, por exemplo,
O pulmão esquerdo vai continuar expandindo, ele não tem nada a ver com isso daqui, ó. O saco pleural dele tá ali bonitinho, fechadinho, a expansão do tórax vai puxar o pulmão e o ar vai entrar no pulmão esquerdo aqui. Agora, do outro lado, como entrou ar aqui dentro, a parede do tórax vai continuar expandindo numa boa, por causa dos músculos, mas o pulmão não vai ser puxado junto, então ele não expande. Vocês entenderam? Então, veja bem, os músculos continuam contraindo e expandindo a parede do tórax. Porém, se tiver ar dentro do saco pleural, o pulmão não vai ser puxado junto, tá bom? Bom, gente, uma outra coisa é esse recesso aqui, esse espacinho formado entre a pleura costal e a pleura diafragmática. Tá aqui, ó, número 6. Chama recesso costodiafragmático. A gente consegue ver bem esse recesso na radiografia. O pulmão não encaixa nele, sempre fica um espacinho, tá? E a gente consegue avaliar o tamanho desse recesso em uma radiografia para avaliar a questão aqui do saco pleural. Então, vamos ver aqui. Peraí, olha só. Aqui, gente, tá mostrando o mediastino cranial, que é essa região aqui no meio dos dois sacos pleurais. O mediastino médio vai estar aqui no meio, onde fica o coração, que não tá aqui, né? Não tô vendo. E depois aqui essa porção mais caudal, o mediastino caudal. É a mesma coisa daqui, tá? Só que numa outra visão. Então, agora eu trouxe 3 imagens de cortes realizados no mediastino cranial, o próximo é no mediastino médio e depois no mediastino caudal, tá? Pra gente analisar as pleuras aqui. Então, vamos lá, ó. A pleura revestindo costela, essa azulzinha, o pontilhado é a costela, teoricamente. Não, é a fáscia, perdão. O pontilhado é a fáscia endotorácica, que é uma fáscia que fica entre costela e a pleura, tá? O azulzinho é a pleura. Então, aqui é a pleura costal. Vamos acompanhar. Chegou lá embaixo, virou, dobrou para cá. Pleura mediastinal. E aqui é a pleura pulmonar. Eu não estou vendo ela refletindo e virando para cá, porque aqui não é o mediastino médio, aqui é o mediastino cranial. Aí, aqui eu tenho a pleura pulmonar. Esse espaço branco é a cavidade pleural, que é aquela cavidade dentro dos dois sacos pleurais que eu falei para vocês, tá? Então, vejam que elas são independentes. Cavidade pleural direita, cavidade pleural esquerda, tá? Vejam também que a pleura mediastinal, olha, reveste, como eu falei para vocês, as estruturas que estão ali dentro do mediastino, tá? Então, aqui eu tô vendo esôfago, tô vendo traqueia, tronco braquiocefálico e veia cava cranial. Tudo está no mediastino cranial. Agora, vamos ver um corte no mediastino médio, que é onde está o coração. O que eu vejo lá? Eu vejo a aorta, o esôfago, veia ázigos, tá? E aqui o coração, né? Vamos acompanhar novamente a pleura. Pleura costal, ó. Aí, aqui virou pleura mediastinal. Vejam que é ela que reveste o coração, reveste o pericárdio, tá? Ó. E aqui, refletindo para cá, a pleura pulmonar para revestir pulmão, certo? Que também pode ser chamado de pleura visceral. Aqui é a cavidade pleural, né? Dentro do saco pleural, ó, aqui e aqui, uma independente da outra. Muito bem. E agora, uma visão do mediastino caudal. Mesma coisa, gente. O que tem no mediastino caudal? Ó, o esôfago, a aorta torácica, veia ázigos. Muito bem. Ó, pleura costal. Aí chegou aqui pleura mediastinal. E aqui pleura pulmonar. Nós vamos ver esse ligamento pulmonar no próximo slide, daqui a pouco. Bom, o que eu quero mostrar nesta parte aqui? Olha, esta, vamos dizer, subdivisão da cavidade pleural direita, que é o recesso mediastinal. Então, é uma subdivisão da cavidade pleural direita. Nesse recesso mediastinal, se localiza o lobo acessório do pulmão direito. Ele fica ali naquela cavidadezinha separada, tá vendo? Ó. É separada, mas é contínua, tá, gente? Ela é, vamos dizer, pseudo-separada, ó. Então, tem esse recesso aqui chamado de recesso
mediastinal, que nada mais é que uma subdivisão da cavidade pleural direita, alojando o lobo acessório do pulmão direito, tá? E agora vamos ver foto. Olha, então aqui a cavidade torácica aberta, aqui na mão da pessoa nós estamos vendo a parede torácica, olha lá as costelas, os músculos intercostais. Então esse brilhante, bem bonito, revestindo tudo aqui é a pleura costal. Aqui nós temos o diafragma, vejam que também tem uma pleura aqui, que é a pleura diafragmática. Aqui na região de mediastino, tudo isso aqui é a pleura mediastinal. Vejam que a pleura pericárdica faz parte da pleura mediastinal. E revestindo o pulmão, esse brilhante bonito é a pleura visceral, tá? Aqui, depois da cavidade abdominal, aqui eu tô vendo o fígado. Aqui na cavidade torácica eu tô vendo o timo, então era um animal bem jovem. Muito bem. E aqui é uma vista dorsal, pessoal, então dá pra gente ver os ligamentos pulmonares. Vejam bem, o que é um ligamento pulmonar? É a projeção da pleura, que se dirige para formar, a projeção da pleura parietal, que se dirige para formar a pleura visceral, olha. Então, o ligamento pulmonar se localiza nos lobos caudais dos dois pulmões, e eles se dirigem para a região mais dorsal ali, da cavidade torácica. Vejam, o ligamento pulmonar esquerdo vai se prender na aorta e o ligamento pulmonar direito vai se prender no esôfago. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, uma vista dorsal. A cabeça do animal tá para cá, a cauda tá para cá, esse é o diafragma, pulmão esquerdo, pulmão direito. Aqui nós temos a aorta torácica, que depois vai virar a aorta abdominal, e aqui nós temos o esôfago, tá? Então, vejam que o ligamento pulmonar esquerdo sai ali do lobo do pulmão, na verdade, ele sai da aorta, perdão. Ele estava envolvendo a aorta, aí ele se dirige ali para o lobo caudal do pulmão esquerdo, enquanto que o ligamento pulmonar direito parte ali do esôfago e se dirige aqui para o lobo caudal do pulmão direito, ó. Então, isso é o ligamento pulmonar. Em cirurgias, por exemplo, numa neoplasia, onde você vai fazer ressecção de um lobo do pulmão, você precisa seccionar esse ligamento, tá? Então, por isso que eu tô mostrando ele aí. Bom, pessoal, por hoje é isso, então. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada pela presença e até a nossa próxima aula.